Bom dia, boa tarde, boa noite ou até mesmo boa madrugada, dependendo da hora que você nos der a honra de assistir a esse vídeo. Meus amigos, estou aqui para trazer para vocês mais um exemplo de mau caratismo, de picaretagem, pessoas que realmente a gente não consegue entender como são eleitas para governar qualquer parte desse país. Hoje, o governo fez um ato para comemorar um acordo feito entre o governo federal, os governos estaduais e municipais e a Vale. Um acordo sobre Mariana, onde morreu centenas de pessoas, e o governo de Minas Gerais, Romeu Zema, participou. E ele mais uma vez demonstrou todo o seu mau caratismo com uma ofensa gigantesca a Luiz Inácio Lula da Silva e ao povo de Minas Gerais. Vocês sabem que essa tragédia da Vale já tem mais de 9 anos. Nem o governo Temer e nem o governo Bolsonaro e nem o governo do próprio Zema foram 4 anos do primeiro governo e eles não conseguiram fazer absolutamente nada. Agora, com o Luiz Inácio Lula da Silva dando prioridade total, eles acabam de fechar um acordo. O Zema tem a oportunidade de falar no ato e de forma vexatória sequer cita o nome de Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos fazer o seguinte, vamos aos fatos. Mas antes, mete o dedo no like e já começa a deixar o recado para esse picareta de Minas Gerais, que é impressionante. Sabe outra coisa que eu quero que vocês prestem atenção? Ele praticamente comemora o que aconteceu em Brumadinho no governo dele. Mariana não foi no governo dele, Brumadinho foi. Ele praticamente comemora porque, segundo ele, se não fosse o que aconteceu em Brumadinho, esse acordo não estaria sendo fechado. Preste bem atenção, a gente vai trazer a fala dele, um trechinho do ministro de Minas e Energia, um trechinho do Rui Costa e um trechinho, por último, de Luiz Inácio Lula da Silva. É vergonhoso. Vamos começar com esse traste que não sabe reconhecer a grandeza do governo Lula. Bom dia a todos, a todas. Antes de mais nada, eu tenho de fazer aqui inúmeros agradecimentos. Não foi mencionado aqui ainda, mas eu fiz questão de checar com a minha secretária de Planejamento, Luísa Barreto, que participa ativamente, não só desse acordo, mas também participou do acordo da tragédia de Brumadinho, o tamanho desse documento. Acho que aqui poucos fazem ideia. São exatamente 1.357 páginas. Se alguém for ler esse acordo, vai levar alguns meses para poder concluir. E são inúmeros agradecimentos. Eu não vou arriscar aqui a falar todos, mas o ministro Rui Costa, desde o início, me atendeu muito bem, tive diversas conversas com ele e acho que através disso o processo começou a caminhar no governo federal. Ministro Messias, idem também, encontramos algumas vezes, mas o meu grande agradecimento é à minha equipe, que trabalhou muito na tragédia. Vejam, ele diz que através dos encontros dele com o ministro Rui Costa, é que a coisa começou a andar onde? No governo federal. Presta atenção, é como se ele tivesse colocado o governo federal para andar, para resolver esse problema. É um picareta de marca maior. É aquele tipo de sujeito que dá nojo. Vamos continuar. A tragédia de Brumadinho aprendeu e a tragédia de Brumadinho serviu de inspiração e esse novo acordo tem a mesma estrutura do que nós aprendemos em Brumadinho. Talvez não tivesse Brumadinho acontecido, não teríamos este momento aqui tão importante. Porque quando Brumadinho aconteceu,
ainda no meu primeiro mês de governo, eu chamei a minha equipe e falei: precisamos fazer algo que reponha dignidade para as pessoas. Em 2 anos construímos esse acordo. Fica aqui o meu agradecimento ao doutor Jarbas, doutora Raquel, Ministério Público de Minas, Defensoria Pública, também a minha equipe do Planejamento da Advocacia Geral do Estado. Participaram também Ministério Público Federal naquela época e começamos a ver que o termo de reparação da tragédia de Brumadinho começou a pavimentar estradas, começou a executar uma série de obras e a Fundação Renova quase nada produzia. E a partir daí nós vimos que o modelo podia ser aperfeiçoado. Conversei com o ministro Rui Costa, que viu que poderíamos ter um caminho diferente, o governador Casagrande, idem também, o Tribunal Regional Federal, na época presidido pela doutora Mônica e muito bem conduzido pelo desembargador Ricardo, foram muitos envolvidos. Então, aqui para mim é um momento só de agradecimento. Foram muitos envolvidos, mas o Lula, o governo Lula, ele só cita o Rui Costa, ele nem sequer fala governo federal. Veja que quando ele falou do Casagrande, ele falou o governador Casagrande. É de uma picaretagem, gente. É de um ranço. É de algo assim realmente de gente que não presta, que não vale nada. É impressionante, cara. E de saber que daqui a poucos anos o Rio Doce será um dos rios mais limpos do Brasil. Porque todas as cidades banhadas pelo Rio Doce, ou cujos afluentes desaguam no Rio Doce, terão saneamento, terão tratamento de esgoto. Ele vai ficar muito mais limpo do que era em 2015, quando aconteceu a tragédia. Vai servir de exemplo para nós brasileiros mostrarmos para o mundo que é possível deixar um rio melhor do que na fase anterior da tragédia. E vai ser um legado gigante para os próximos governantes. Boa parte dessas obras não acontecerão nem na minha gestão, nem na do governador Casagrande, mas dos nossos sucessores, que terão a condição de melhorarem muito a vida dos mineiros e dos capixabas. E estamos aqui hoje corrigindo um erro histórico que foi, acho que bem intencionado, mas que não deu resultado à Fundação Renova. A partir de agora, sim, as obras vão acontecer, as pessoas vão ver que as suas vidas estarão melhorando. Muito obrigado. Bem, meus amigos, como vocês percebem claramente, ele praticamente comemora a tragédia justificando as melhorias. Essa tal de Fundação Renova foi criada em 2016. Com ele participando. O governo Temer participando. Depois o Bolsonaro e ele juntos. E nunca fizeram absolutamente nada. E agora ele vem aí, praticamente comemora as tragédias. Diz que agora vai começar a ser feito, mas não cita o nome do governo federal. Agora vamos trazer um trechinho dos ministros de Minas e Energia, para a gente entender direito o que o governo federal está trazendo. O Rui Costa e depois Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos nessa. Desde que entramos na busca pela solução, o governo federal estabeleceu, por determinação do presidente Lula, e logo no princípio do seu governo, para fazer justiça, mesmo na transição já tratava desse assunto conosco, 3 pilares fundamentais. Os valores das indenizações deveriam aumentar, e muito. Dobramos os valores. Passamos de 49, que era a proposta de dezembro de 22,
para 100 bilhões em novos recursos. Além disso, as empresas pagarão 30 bilhões em obrigações de fazer, em contraponto aos 14 bilhões que se propunha também em dezembro de 22. Destaco indenizações individuais para os atingidos, mais de 300 mil pessoas. Agricultores e pescadores recebendo, colega Márcio, além das indenizações, renda mensal por até 4 anos. Inclui ainda reassentamentos de famílias, auxílio financeiro às mulheres, comunidades indígenas e povos tradicionais, programas de recuperação ambiental e saneamento, melhorias rodoviárias, fomento às atividades produtivas, revitalização de atividades agropecuárias e pesca, apoio à educação, ciência, tecnologia e inovação. Há um ano atrás, o presidente Lula, numa reunião com alguns ministros, disse que gostaria de que nós priorizássemos de forma absoluta para que no prazo mais curto possível nós chegássemos a um entendimento e um acordo para a reparação desse desastre. Então, aqui o primeiro reconhecimento que eu quero fazer ao presidente Lula, e nos cobrava todo mês, para não dizer toda quinzena, um relatório de como estava o andamento das negociações. Bem, meus amigos, vocês viram aí, eu só trouxe esses 2 trechinhos para vocês entenderem a importância do governo federal em relação a essa obra que o tal do Zema trata como se fosse uma obra dele, sequer citando Luiz Inácio Lula da Silva. Agora eu vou trazer um trechinho da fala do Lula. É a primeira vez que ele fala em um ato após o acidente. À noite a gente vai mostrar uma foto com o hematoma que o Lula sofreu. Mas agora vamos a esse trechinho da fala dele. Porque não é possível, cara, a gente assistir um picareta como este Zema e não ficar indignado. Vamos ouvir o que é que o Lula tem para dizer. Maior. Por que começa a preocupação maior? Primeiro, porque eu espero que as empresas mineradoras tenham aprendido uma lição. Ficaria muito mais barato ter evitado o que aconteceu. Infinitamente mais barato. Certamente não custaria 20 bilhões evitar a desgraça que aconteceu. E dizer para vocês que eu já tive a oportunidade de negociar com a Vale quando ela tinha dono. Quando o dono dela era o governo. Depois eu tive o prazer de negociar com a Vale quando ela já era, sabe, uma mescla de fundos, mas que tinha presidentes. E quero dizer para vocês que é muito difícil negociar com uma corporation, que a gente não sabe quem é o dono. E que tem muita gente dando palpite. E que muitas vezes o dinheiro que poderia ter evitado a desgraça que aconteceu é utilizado para pagar dividendos. Essa lição que as mineradoras estão tendo, de que ficaria muito mais barato ter evitado a desgraça, eu espero que sirva de lição para outras centenas de lixo que as empresas jogam em represas nem sempre tão bem preparadas ou tão modernas para evitar uma outra desgraça dessa. É importante que essa lição fique desse acordo. Bem, meus amigos, vocês acabaram de ver aí. Esse é o grande diferencial entre um progressista e um capitalista doente. O tal do Zema só comemorou o que vai acontecer. O Lula relembra a importância de não acontecer novamente, das empresas cuidarem para que esse tipo de absurdo não volte a acontecer no país. E se não fosse o governo federal para pressionar, vocês viram aí, eles iriam fazer um acordo em 2022 de 40 e poucos bilhões. O governo fez esse acordo, apertou as empresas, subiu para 130
bilhões de reais. Essa é a diferença entre quem governa para melhorar a vida do povo brasileiro ou quem governa para a elite. Para o Zema, o que as empresas fizeram é fichinha. Se voltar a acontecer, para o Lula não. Para o Lula a vida das pessoas vale demais. Gostou dessa informação? Se gostou, ajuda o canal. Mete o dedo no like, comenta e passa adiante. Assim você também ajuda o povo brasileiro a saber a verdade de quem é quem. Voltamos a qualquer momento com mais um vídeo informativo ou durante as nossas lives. Tchau!